O brasileiro lê em média 4 livros por ano. Eu leio mais ou menos 6 ou 7 por mês. Aí tu vai dizer, ah, mas tu deve passar o dia inteiro lendo, né? Não. Eu trabalho com escrita CLT durante 8 horas por dia, gravo conteúdo pro YouTube, escrevo uma newsletter e mesmo assim eu consigo. Então, se eu consigo, tu também consegue. Hoje eu vou compartilhar os hábitos que realmente funcionam na minha rotina e que podem te ajudar a ler mais. Oi, eu sou a Andy e esse é o Próxima Página. A primeira dica vai parecer boba, mas eu acho que é a que faz mais diferença na minha rotina, pelo menos. Que é carregue sempre um livro contigo. Pode ser físico ou pode ser no Kindle. E se tu não tiver o Kindle tem um aplicativo que tu consegue baixar ele de maneira gratuita no celular e pode ler também no computador ou no tablet sem problemas. Aí, com esse aplicativo, tu tem acesso ao livro que tu tá lendo em momentos diferentes do teu dia. Porque a real é que se tu tiver com o livro por perto, aquele período que a gente fica ali rolando o feed, assistindo reels e o nosso cérebro derretendo, a gente poderia estar usando para ler um livro. Pelo menos para mim, a melhor maneira de ler mais é trocar o tempo de tela por tempo de leitura. E considerando que a gente às vezes fica 3 a 4 horas por dia de bobeira no celular, se tu conseguir perceber quando tu faz isso nesses momentos e ler, sei lá, 1 ou 2 páginas, já vai estar fazendo muita diferença para o teu montante total no final do mês. A dica número 2 vai muito de encontro com essa dica anterior, que é leia em blocos pequenos de tempo. Isso porque se tu tem um livro contigo, tu não precisa depender exclusivamente daquela meia hora antes de dormir para ler um livro, que às vezes é um momento que a cabeça já tá cansada de resolver problema em casa, no trabalho, na vida adulta, enfim. Então aproveita os pequenos momentos que tu tem no teu dia, seja um deslocamento no ônibus, a pausa do almoço e até, polêmica aqui, tá? O intervalo de exercício na academia. Por que não malhar o cérebro e o corpo ao mesmo tempo, hein? Sério, eu percebi que sempre que eu ia pra academia eu ficava muito tempo mexendo no celular. Porque, né? O que tu vai fazer ali quando tá no intervalo entre as séries? Olhar o Instagram. Pra quê? Baixei o aplicativo do Kindle e agora sempre que eu faço uma pausa eu leio 2 páginas, que dá uns 1 minuto, 2 minutos. Tem dias que eu consigo ler um capítulo inteiro de um livro, acredita? Aham. E eu acho que essa dica também tira um pouco daquela pressão de leitura, de ter que ficar 1 hora inteira lendo, porque a leitura é para ser um ato prazeroso, né? Então, meio que não tem por que tu colocar uma meta absurda de 50, 60, 80 páginas por dia se tu tá recém começando. Isso só vai fazer com que tu se frustre e desista. A verdade aqui é que quando a gente tá começando, cada página conta. Quando a gente fala em ler mais, parece que tem que ficar, sei lá, 4 horas com a cara ali enfiada no livro. E não é bem assim que as coisas funcionam. A gente pode aproveitar esses períodos curtos da nossa rotina para ir lendo ali devagarzinho, um pouquinho por vez. E eu acho que esse também é um ótimo exercício para aprender a se concentrar em lugares diferentes, porque tem gente que tem mais dificuldade do que outras, né? De ler com barulho, de ler com pessoas em volta, de ler com música. Então a dica é: pega o teu fone de ouvido, coloca uma música bem baixinha ou liga o cancelamento de ruído e tenta ler ali num lugar inusitado, que seja por 5 minutos ou menos até. Só para ver. Confia que dá certo. Dica número 3. Teste diferentes gêneros e formatos de livros. Muita gente trava porque fica muito fixado em só um tipo de livro. Por exemplo, eu só leio clássicos. Ou eu só leio livros históricos ou de estudo ou que precisam de muita dedicação. Gente, eu não consigo ler, sei lá, 5 clássicos no mês. Acho que é praticamente impossível. Então a dica aqui é variar. Enquanto tu lê um clássico, lê também um suspensezinho, lê um romance, lê uma graphic novel, por que não? Inclusive, suspense é um ótimo gênero para te aumentar a tua quantidade de livros que tu lê, porque eles são livros que têm um ritmo mais rápido, assim, eles são mais palatáveis. Nesse caso, eu indico alguns livros da Freida McFadden, que ela não é a melhor autora do mundo, mas tem alguns livros que são legais. Aos poucos, tu aprende a fórmula dela, mas é sempre aquele livro que te surpreende no final. Alguns deles são Nunca Minta, A Intrusa e A Inquilina. Esses são legais para te começar. Os formatos eu acho que também fazem a diferença, porque assim, se eu tô lendo um livro físico de não ficção, no Kindle eu vou ler outra coisa, eu vou ler um romance, eu vou ler uma fantasia, para não ficar maluca e misturar as histórias, sabe?
Tem uma galera que gosta muito de ler, não, de escutar audiolivros, né? Eu confesso que não é muito a minha praia, mas isso porque eu trabalho escrevendo. Então, se eu for colocar um audiolivro enquanto eu tô trabalhando, eu não vou conseguir prestar atenção em nenhuma das duas coisas. Mas, por exemplo, se tu precisa dirigir durante 40 minutos para ir para o trabalho, durante 20 minutos, é um tempo que tu pode estar ali usando para escutar um audiolivro. Dica número 4. Leia em grupo participando de clubes do livro. Quando a gente é adulto, muitas vezes a gente só faz as coisas quando tem um motivo, né, uma razão para fazer aquilo. E eu acho que com a leitura às vezes não é diferente, né? Então o clube do livro ele meio que resolve isso, porque tu acaba que tem um compromisso de terminar aquela leitura em determinado tempo. Então, além do prazo, tu também vai ter uma discussão te esperando, que tu meio que tem que ter uma opinião ali sobre o que rolou, né? Pelo menos para mim, às vezes um prazo é tudo que eu preciso para fazer as coisas fluírem. As discussões, elas também ajudam a gente a fazer uma leitura mais crítica, né? E pensar sobre temas que muitas vezes sozinha a gente não pensaria. Até porque a leitura acaba que atinge as pessoas de maneira muito diferente. Outra coisa boa é que os livros muitas vezes vão ser bem diferentes do que aqueles que tu escolheria por conta própria. Então tu acaba que experimenta gêneros diferentes e muitas vezes descobre gostos que tu nem sabia que tinha, sabe? Então, por isso que eu gosto muito dos clubes do livro. Ah, e às vezes não precisa ser um clube do livro com, sei lá, 10 pessoas. Tu pode só pegar um amigo ou uma amiga e fazer um clube do livro em dupla. Inclusive, eu acho que esse é o meu formato favorito de clube do livro. Dica número 5. Se possível, defina um horário para leitura. A dica anterior era um pouco sobre aproveitar os pequenos espaços de tempo, né, as brechas que a gente tem ali no dia a dia. Essa é mais sobre criar um compromisso com a leitura. E a verdade é que quando a gente lê sempre no mesmo horário, o cérebro, ele começa a reconhecer aquela atividade como parte da nossa rotina. A gente acaba que procrastina menos e o esforço mental para começar diminui, porque tu já sabe o que tem que ser feito. É meio que nem fazer exercício, sabe? Pode ser de manhã antes do trabalho, pode ser ali nos 15 minutos que sobra do almoço, pode ser aquela meia hora antes de dormir. O que importa é conseguir separar uma janelinha de tempo e não precisa também ser 1 hora, 2 horas. Pode ser 30 minutinhos e com o tempo, aos poucos, esse período vai aumentando. Dica número 6. Abandone livros sem culpa. E essa eu confesso que é uma dica que eu mesmo tenho dificuldade de seguir, tá? Mas a real é que se tu não estiver gostando, abandona. Eu sei, é muito difícil. Mas uma coisa que me ajuda é pensar que eu não tô necessariamente abandonando aquele livro para sempre. Às vezes só não é o momento certo para ele ser lido. Até porque os livros eles vão estar lá, sempre que eu precisar deles. Então, tem outros casos que o livro é ruim mesmo, então tem que abandonar e nunca mais voltar. A vida é curta demais para ler livro ruim. E sabe de uma coisa? Existem 158 milhões de livros publicados no mundo. Fica muito mais fácil abandonar um livro quando a gente pensa nesse número, né? Então, gente, essas são algumas dicas que funcionam para mim dentro da minha rotina e eu espero que elas também possam ajudar vocês. Enquanto eu fui fazendo o vídeo, eu lembrei de algumas outras. Então, comenta a parte 2 se tu chegou até aqui e quer mais alguma dica para melhorar o teu hábito de leitura. Lembra de curtir e se inscrever, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Um beijo, tchau!